Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Salmos 1, versículo 6. Porque o Senhor Deus conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1, versículo 6. Quem é a pessoa considerada justa aos olhos de Deus? Aquela que obedece a Deus, seguindo o exemplo do seu justo Filho, Cristo Jesus. Como ele, Deus, é justo, seu Filho se tornou justo também por obedecê-lo até o fim, ou seja, praticando a justiça, que é a vontade de Deus. Assim nos tornamos justos aos olhos de Deus, quando o obedecemos como Cristo deu o exemplo. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça, que é a vontade de Deus, é justo, assim como ele, Jesus Cristo, é justo. Por que o Senhor Deus conhece o caminho dos justos? Porque a pessoa de Deus faz parte da vida do justo diariamente. Porque nós, os justos, somos aqueles que obedecem a Deus. Nós provamos todo dia que somos piedosos, ou seja, que o amamos, pois temos o prazer de ouvir a sua palavra, de meditar, de praticá-la, orando e santificando as nossas vidas. Salmos 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração, toda pessoa, ou seja, toda criatura é santificada. Por que será bem-aventurado, ou seja, feliz aos olhos de Deus, o homem que não andar segundo o conselho dos ímpios, e nem se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, como está escrito em Salmos 1, versículo 1. Porque andamos, ou seja, agimos buscando o conselho na palavra de Deus, para termos comunhão com Ele, gente, para não andarmos nas trevas, no pecado, para praticarmos a verdade. 1 João capítulo 1, versículo 6. Porque se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, ou seja, praticando o pecado, nós mentimos e não praticamos a verdade. Porque as pessoas que são ímpias, ou seja, que não têm piedade, não têm amor no seu coração, eles não amam a Deus e muito menos o seu próximo. Eles estão nas trevas, no pecado, são escarnecedores, pois não têm comunhão com Deus, que é a luz, que é a verdade. E nem verdade eles podem ter. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, com os ímpios. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Mas como é o caminho dos justos, ou seja, dos que obedecem a Deus, dos que praticam a justiça? Provérbios 3, versículo 18. A sabedoria que adquirimos obedecendo ao Senhor Deus é árvore de vida para os que dela tomam. E são bem-aventurados, e são felizes aos olhos de Deus todos os que a retêm. Nós estamos plantados, gente, na presença do Senhor Jesus. Nós somos saciados com a água viva, o Espírito Santo. Nós damos frutos, nós damos ações de obediência à pessoa de Deus. E por isso nós não sofremos o mal. Nós experimentamos a prosperidade, as bênçãos de Deus. Salmos 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu, Jesus Cristo, lhe der, ou seja, o Espírito Santo, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte de água
para que ele salte para a vida eterna. Por que os caminhos dos ímpios, ou seja, daqueles que não têm piedade e não têm amor por Deus, e muito menos pelo seu próximo, perecerá, ou seja, o levará à condenação e à morte eterna, como está escrito em Salmos 1, versículo 6. Porque como eles não sentem o amor, a piedade por Deus, eles não obedecem. Eles não buscam fazer a vontade de Deus. Eles ficam soltos ao sabor do vento, só buscam fazer a sua única vontade, a deles próprios, a exercer a mentira do livre-arbítrio, se tornando uns pobres, infelizes aos olhos de Deus, pois andam segundo o conselho de pessoas ímpias, impiedosas, sem amor próprio, como eles são. E por isso escarnecem e pecam contra Deus. Salmo 1, versículo 4. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Salmos 1, versículo 1. Não será bem-aventurado, ou seja, feliz aos olhos de Deus, gente, o homem que andar segundo o conselho dos ímpios. O homem que se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Esse não será bem-aventurado, não será feliz aos olhos de Deus. O caminho do ímpio, daquele que não tem amor no seu coração, o leva a se tornar filho do diabo, pois ele se engana a si próprio quando usa da malícia, quando faz o mal, quando é injusto, não obedecendo a um Deus justo e piedoso, quando ele perturba os caminhos da justiça da pessoa de Deus e dos seus servos. Atos 13, versículo 10, disse o apóstolo Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Jesus te ama. Se nós somos justos, obedecemos por amor a um Deus que é o Espírito Santo, que encarnou no corpo de seu Filho Jesus Cristo e morreu em nosso lugar. Salmos 1, versículo 6. Porque o Senhor Deus conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, gente. Mas se nós somos ímpios, somos injustos, não temos amor por Deus e muito menos pelo nosso próximo. Por isso receberemos a condenação e a morte eterna. Salmos 1, versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo de Deus, e nem os pecadores viverão na congregação dos justos. Amém? Dani Miguel.